Romanos 4, parte 2. Estudo da palavra, Deus e nós. Amados, os estudos da palavra são gravações de lives realizadas no Instagram, @DeusSNós e @aura.celeste_. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. A justiça que vem da fé. Ele creu em Deus. Deus mente? Não. Deus, ele faz alguma coisa de forma injusta? Não. Nem mesmo uma vírgula, nada, absolutamente nada, nenhuma forma de injustiça procede de Deus. Ele creu e aí ele recebeu como um presente essa justiça pela fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. Olha o que ele diz. Se aqueles que vivem pela lei são os herdeiros, então a fé não tem valor. Então é isso, né, que Tiago, ele tá ali tratando, né? Ele diz assim, né, que dizer que crê em Deus sem manifestar essa fé com obras, até os demônios, né, creem, né, que Deus existe. Mas a fé deles produz boas obras? Não. Não é isso que ele diz ali no versículo 19 do capítulo 2? Então é isso que ele diz. Olha, se você fala, mas sua fé não produz boas obras, você crê em Deus, você diz que você crê em Deus, os demônios também creem. E aí? E eles temem. E eles tremem, porque sabem que Deus existe. Deus existe. Mas e aí? Eles não produzem coisas boas, simplesmente porque eles sabem que Deus existe. É isso que ele está dizendo. Então, se você crê em Deus, você confia nele, mostre que você confia e que você crê nele. É isso que ele está falando. Como eu disse, Tiago não tinha papas na língua, né? Ele era desses. Então, a diferença de que Paulo está falando para Tiago é a graça, o conhecimento que Paulo tinha acerca dessas coisas que até Paulo, né? Até Pedro julgava difícil de compreender, pois a graça supre, enquanto a lei exige. Então, a promessa é inútil. Então, veja, se a pessoa acha que ela vai ser herdeira pela lei, então a promessa é inútil. Não, mas não é inútil, porque Deus levou em consideração a promessa que ele fez a Abraão, quando ele disse que da descendência de Isaac viria a semente de Davi, né? E essa semente, que fala, né, apenas no singular, é Cristo. Então, Deus não estava brincando quando ele falou isso, né? Deus não brinca com coisas sérias, né? Então, porque a lei produz a ira. Olha isso. Porque a lei produz a ira. Por que a lei produz a ira? Porque a lei, ela é perfeita, mas ela não torna ninguém perfeito. Ainda que as pessoas tentem cumprir a lei, elas estão debaixo de maldição. Por quê? Porque maldito todo aquele que não cumprir toda a lei. Então, mesmo que as pessoas cumpram 9 das 10, vai continuar sendo amaldiçoado. Então, por isso que a lei produz a ira de Deus contra o pecado do homem. Porque o pecado, como nós já dissemos aqui, né, lendo o capítulo 1 e 2 de Romanos, o pecado ele está num compartimento mais abaixo do que a alma pode controlar, que é no coração. É no coração do homem que tem um estoque das coisas que ele tira. E no coração do homem terreno, do homem natural, desde a queda de Adão, passou ali a ter um guia espiritual, que a alma não sabe que tem. Aliás, nem os novos nascidos sabem, né? A gente vê que nem os novos nascidos sabem que já tem ali um espírito dentro deles, que nasceu de Deus. É toda aquela história ali da conversa de Jesus com Nicodemos, e as pessoas ainda não estão instruídas na justiça para que elas saibam. E onde não há lei, não há transgressão. Por quê? Ora, se é a lei que diz que o que deve e o que não deve ser feito, logo, se não há lei, então não haverá a transgressão dela. Não há pelo que ser julgado se não existe lei.
A lei é exatamente quem tipifica os casos para que eles possam ser julgados. Senão, a lei vai haver transgressão de quê? Entende? É aquilo que a gente já está falando lá do início, como diz Tiago, uma fé sem obras. Ela é nula porque a fé tem que produzir alguma coisa. A fé é o que traz a existência. Ora, se ela não traz nada à existência, então ela é nula. Entende? É isso que ele está dizendo. Ora, o que é a definição de fé? Fé é o que traz à existência aquilo que não existe. Se ela não traz nada, então ela já é nula desde a sua concepção. Então, onde não há lei, tá, não há transgressão, óbvio, porque se não tem lei, como é que vai haver transgressão dela? As condutas erradas, né, nocivas, elas estão presentes, mas não são nomeadas. Ou seja, não deixam de praticar o mal, não deixam efetivamente de pecar. Mas como não são nomeados, então não há transgressão, porque não há tipificação dessas coisas. Portanto, a promessa vem pela fé. Ou seja, a promessa ela vem pela fé, porque isso aí foi dado a Abraão, porque Abraão creu em Deus. Então, Deus fez a promessa a ele. Tá bom? Ele não recebeu porque ele cumpriu nenhuma regra, nenhuma lei, nenhuma obediência a nada. Ele simplesmente foi obediente a Deus, a tudo que Deus falava para ele, porque ele cria. Ele cria e ele obedecia. Era assim que funcionava com Abraão. Abraão cria e obedecia. Então é assim que nós devemos ser também. A gente deve crer na palavra de Deus e obedecer. Por quê? Porque a gente confia que Deus é Deus e Ele vai cumprir o que está escrito ali. Como bons filhos. Agora, aquele que não é bom filho é rebelde, né? Fica se debatendo, fica dando chifrada e aquela coisa, enfim. Aí Deus tem que disciplinar se for filho de Deus. Vai aceitar a disciplina. Se não for filho de Deus, vai continuar dando cabeçada. Né? E é onde faz a diferença entre ovelhas e bodes. Então, continuando. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda, ou seja, graça. O que é graça? É o favor imerecido. Seja de acordo com esse favor imerecido, ou seja, a gente não merece, a gente recebe por quê? Porque foi o justo, foi a troca, né? Do justo, os justos, Jesus, pelos injustos. E Jesus está prometido desde Abraão. Ou melhor, Jesus está prometido desde o Éden, lembra? A semente da mulher? Então, né, pela fé, para que seja de acordo com a graça. E veja, só quem tem o entendimento da graça entre os 12 apóstolos era o apóstolo Paulo, tá? Foi o apóstolo Paulo que recebeu esse ministério da graça. Os outros receberam uma pincelada aqui e acolá, mas eles não compreendiam perfeitamente, é tanto que o apóstolo Pedro disse, né? O apóstolo Paulo fala coisas difíceis de compreender nas cartas dele, que muitos insensatos distorcem para a sua própria perdição. Então, ele não entendia tudo, mas ele também não contendia, porque ele sabia que que o apóstolo Paulo tinha sido comissionado pelo próprio Deus. Então, isso serve até para nós hoje. Esses dias tem se levantado essas coisas sobre nós, que nós não podemos pregar o evangelho, né? Não podemos levar a palavra se não formos comissionados por uma igreja. Isso não é verdade, porque se isso fosse verdade, o apóstolo Paulo não poderia, né, nem ter formado as igrejas. Quem formou as igrejas foi o apóstolo Paulo, e ele só foi comissionado, como ele disse, né, nós não estamos sob cartas de recomendação, como muitos. Não, quem levantou o apóstolo Paulo foi o próprio Cristo glorificado, foi Cristo Espírito. Né? Então, nós também estamos na dispensação do Espírito, nós estamos vivendo debaixo do ministério do Espírito e não mais aquele da carne ali, aquele da lei. Bom, então não precisa dessas coisas, tudo isso aí é tradição humana, isso não tem valor diante de Deus. Veja, se você está levando a palavra de Deus verdadeira, a verdade, se nós estamos, como nós estamos aqui estudando, não saímos da Bíblia para consultar absolutamente nada fora, estamos passeando dentro da própria Escritura conforme o Espírito nos orienta. Estamos levando a verdade, essas são as palavras de Cristo. Quem rejeita essas palavras, não está rejeitando o que a gente está dizendo, porque nós não estamos falando por nós estamos falando a palavra de Deus. Então, quem rejeita essas coisas está rejeitando ao próprio autor, que é o Espírito Santo. Então, a gente não tem nada a ver com isso. Bom, a gente faz a nossa parte conforme foi comissionado, para que a gente fizesse. Não cabe aqui em ter ouvidos, ouça o que o Espírito diz, tá bom? Espírito, tá? Não são pessoas, tá bom? Quem tem alguma coisa que não tenha recebido de Deus, não é verdade?
vamos, né, cada um ficar aí com a sua porção, nenhum homem brigando por outro homem, nem em detrimento de outro, porque isso tudo aí é coisa terrena, é coisa daqui de baixo mesmo. Então, seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Viu? Então, por isso, tanto o apóstolo Paulo usa Abraão como exemplo da fé, como Tiago, porque a fé, por si só, ela precisa produzir aquilo que lhe seja próprio, porque é a fé que traz existência, né? Aquilo que traz a existência de onde não se existe, não é? Traz existência aquilo que não existe. Então, se a fé não produz essas coisas, então ela não é fé. É isso que Tiago está falando, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que antes mesmo de Abraão se revelar como o pai da fé, Deus foi o próprio Deus que escolheu ele, né? Foi o próprio Deus que chamou. Então, porque Deus viu alguma coisa antes mesmo de Abraão fazer qualquer coisa, Deus já tinha visto ele ali. Então, Deus viu algo no coração dele, que ainda não tinha vindo à existência. Então, nós estamos falando de duas coisas que se complementam, mas sob visões, sob óticas diferentes. É por isso que a Bíblia ela é verdadeira, porque ela traz esses aspectos do testemunho de pessoas. Pessoas pensam diferentes, enxergam as coisas diferentes, mas, no entanto, isso acaba corroborando com a ideia central, com a ideia que ele está trazendo, tanto um quanto o outro. Né? Nós não podemos ficar brigando porque uma pessoa ela traz determinada elucidação através de uma ótica e o outro traz através da outra, desde que estejam falando sobre as mesmas coisas. Então, fosse garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão debaixo do regime da lei, ou seja, os judeus, né? Mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Abraão é o pai na fé de todos nós, tá? O pai na fé. Ou seja, foi através da promessa que Deus fez a Abraão que Jesus Cristo pôde vir para o mundo inteiro, não apenas para os judeus, senão seria só para os judeus. Mas não, ele fez isso antes de Abraão receber a marca, justamente para que nós fôssemos encaixados aí, como está escrito em Gálatas 3. Quem quiser saber mais sobre essas coisas, lê o capítulo 3 de Gálatas, que você vai ter uma elucidação a respeito dessa marca, a respeito da promessa e toda essa diferenciação entre promessa e lei, tá bom? Só não vou ler aqui agora, porque senão vai ficar muito extenso. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Não foi isso que Deus disse para Abraão, naquele momento que ele se separou de Ló? Eu o constituí pai de muitas nações. Ou seja, eu constituí. Já estava feito. Uma vez que Deus fala, pronto. Ele já sancionou ali. Isso aqui está descrito em Gênesis 17:5. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, viu? Aos olhos de Deus, por quê? Porque Deus deu o mundo físico aos homens físicos. Então, para que ele fizesse uma aliança, precisava fazer uma aliança com o homem físico, uma aliança com o homem físico para que as coisas aqui no mundo físico pudessem ser realizadas aqui. Bem, ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Ou seja, viu? Ele creu em Deus e aí ele foi capaz de fazer coisas extraordinárias simplesmente porque ele confiou em Deus, ele acreditou em Deus. Então, antes de qualquer coisa, Deus já tinha visto. Deus não escolhe pessoas de forma aleatória. Em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama, olha que coisa interessante, isso daqui, o apóstolo Tiago, ele não prescrutou isso, ele não trouxe essa profundidade que o apóstolo Paulo está trazendo aqui para a gente. Olha só, o apóstolo Tiago, ele diz assim, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Então, veja, o apóstolo Tiago está falando que o feito, aquilo que foi visível aos olhos, a obra, né, o ato de Abraão. Aí vem o apóstolo Paulo e diz, ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem. Então, veja, ele está dizendo o seguinte, olha só, o apóstolo Tiago diz que ele só mostra ali o que Abraão fez. Ele realmente
ele foi lá e quase sacrificou. Por ele, no coração dele, ele já tinha sacrificado Isaac. Mas por quê? Aí o apóstolo Paulo vai e desvenda isso que está no coração. Desvenda a profundidade dessa fé. Veja, ele creu que o Deus que dá vida aos mortos. Então, ele ia sacrificar o filho porque ele cria que tamanho era o poder de Deus que podia dar vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem. Gente, isso daqui é a definição de fé, que está descrita em Hebreus 11, que chama a existência, então, Deus. Então, Deus é o pai da fé, o pai mor, o maior pai da fé, o criador da fé, o autor da fé, como diz, né? O autor e consumador da fé, que é Cristo, que é Deus. Jesus Cristo é Deus. É Deus. Era esse que Abraão cria. E ele sabia que ele é que era o autor da fé. E ele trazia à existência aquilo que não existia. E ele podia ressuscitar o filho dele. Ele cria tanto em Deus, que Deus era tão verdadeiro para ele, tão verdadeiro para ele, que ele não exultou em sacrificar Isaac. Porque ele tinha certeza que Deus traria Isaac de volta. E isso o apóstolo Tiago não fala. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele vai lá no coração. O apóstolo Paulo está desmistificando o que está no coração. A profundidade da fé. Antes dela ser materializada, o que estava acontecendo ali no coração de Abraão? O que estava acontecendo no íntimo de Abraão para levá-lo a esse ápice de quase sacrificar o seu filho? O que estava acontecendo ali? Qual era a profundidade desse relacionamento, dessa crença, desse acreditar, desse confiar? Entende? É disso que ele está falando. Então o apóstolo Paulo está falando de coisas mais profundas, o apóstolo Tiago está falando do resultado. Entende? Nós temos aqui a parte oculta e a parte exposta. Nós temos a profundidade, a fonte, de onde isso surge. E o apóstolo Tiago fala sobre o surgimento, sobre o resultado. Olha a percepção. Essa é isso que a Escritura fala. É disso que a própria Escritura trata. Ela não é conflituosa nela mesma. Ela não se contradiz. Então, Abraão, contra toda esperança, viu? Contra toda esperança em termos naturais. Ele, olhando para o caso dele, ele creu contra a própria esperança natural, como ser humano. Porque, olha só. Em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Isso está descrito em Gênesis 15, 5. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu, olha isso, por que contra a esperança? A esperança o quê? Daquilo que se vê, né? Ou melhor, daquilo que se espera e ainda não está vendo. Esperança é isso, a gente espera, mas a gente não está vendo ainda. Senão não seria esperança. Esperar que algo vai acontecer. Exatamente, esperar que algo vai acontecer. Se não fosse, já tivesse acontecido, não precisaria esperar, não é verdade? Né? Então, é por isso que é esperança. A gente espera que confiando. Então, olha isso. Por quê? Porque humanamente falando, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, ou seja, ele tinha quase 100 anos. Já estava sem vitalidade, ou seja, ele não podia produzir mais um filho, né? Vamos dizer assim. Estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Sara era estéril e ela ainda estava, né, envelhecida, já era velha. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Tá vendo? Ele fingiu que ele não era velho. Eu não sou velho não, sou novinho. Não, minha mulher pode sim dar à luz. Ele não fez isso, ele não deu de doido. Ele sabia de todas essas coisas, mas ele não estava colocando a confiança nisso daí. Ele estava colocando a confiança dele em Deus. Que era capaz de trazer existência coisas que não existiam. Então, ele não negou o óbvio, né? Mas confiou em Deus. Ele não negou o óbvio,
mas ele confiou em Deus. Entende? É diferente. É muito diferente. Veja, se a nossa expectativa, o nosso olhar está em Cristo, a gente não fica se preocupando com a nossa realidade, ainda que, como esse homem aqui, ele não era nenhum ET, nenhum super homem, não, ele era um homem comum, mas ele confiava tanto em Deus. E, gente, a gente tem as escrituras hoje. Naquela época, as coisas eram tudo muito rudimentar, mas ele acreditava em Deus, ele confiava em Deus. Ele confiava no poder de Deus. E diz, né, mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo, viu? Não foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Ele disse, ora, se esse Deus me prometeu, ele vai cumprir. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé. Ele foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Olha que coisa linda. Estando plenamente convencido, ou seja, sem sombra de dúvida. Não tinha dúvida nele. Tinha fraqueza? Tinha. Mas tinha muita confiança, muita esperança em Deus. Convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Viu a diferença? Vocês percebem a diferença? Ainda que a nossa fé venha balançar, ainda que a nossa esperança venha nos abandonar, a gente tira os olhos de nós, tira os olhos da nossa incapacidade, da nossa fraqueza, e olha para Deus. Vê se acha alguma fraqueza em Deus. Entende? Ele não olhou para a fraqueza dele, embora ele soubesse, mas ele desviou os olhos dele. A expectativa não estava no poder dele de gerar um filho, nem da mulher dele, mas estava no poder de Deus. Ora, se Deus disse, Deus vai cumprir. Então, em consequência, como resultado, isso lhe foi acreditado como justiça. Ele só acreditou em Deus. Ele só confiou em Deus. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. Considerado justo. Pela fé, viu? Pela fé, ele foi considerado justo. Porque se ele vê a diferença, aí Tiago diz, não, mas não foi pela obra dele que ele foi considerado justo? Mas ele diz, porque a obra precisa estar junto da fé, ou seja, a fé produz a obra. É a fé que produz a obra, entende? É a fé certa. Por isso que a gente diz, quando a gente crê certo, a gente vive certo. Por quê? Porque a gente produz as coisas certas. Para um viver certo. Quando a gente crê errado, a gente produz coisas erradas, distorcidas. E aí faz com que a gente viva uma vida errada, distorcida, carente. Pendendo sempre para coisas que vão nos colocar de forma como folhas levadas pelo vento. Não estaremos estabelecidos de forma plena, convicta, fundamentada. Por isso que a gente fica na palavra, tá, gente? A gente não vai para nenhum outro lugar. A gente fica na palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Se vocês querem a verdade, está na palavra de Deus. Não conhecer a palavra de Deus é você estar sucinto à mentira. Estar sucinto, estar disposto ao engano. E o engano é mentira misturado com verdade. Mistura-se mentira com verdade, dá um engano. Porque a mentira, como a gente diz, a mentira, ela tá ali, né? Ela é descarada. É fácil de identificar. Agora, o engano não. O engano, ele é misturado. E aí as pessoas não sabem discernir. Quem é criança na fé, quem é criança espiritual, não sabe discernir. E acaba se desviando dos caminhos da verdade. E aí não está firmado. E fica como folhas levadas pelo vento. De toda sorte de doutrina, de homens que enganam porque são astuciosos e por aí vai. Acaba sendo despertado dentro das pessoas desejos, coisas por esse mundo que vai passar. Tudo nesse mundo vai passar. Mas as palavras de Deus vão permanecer para todo sempre. Então, as palavras lhe foi creditado. Não, veja bem, olha o que ele diz. Olha, as palavras lhe foi creditado. Lhe foi creditado. Foi o quê? Como nós dissemos, né? Foi lhe dado como crédito. Foi dado a ele como crédito. Não foram escritas apenas para ele, mas também para nós. Por quê? Porque nós fazemos parte dessa semente. A semente que é Cristo. Veja, não são os descendentes
Esse era o descendente que viria através de Isaac, o filho da promessa. Quem é essa semente? É a mesma semente que Deus falou lá no início. A semente da mulher. Oh, mas a mulher não tem semente. Quem tem semente é o homem. Sim. Mas essa tem. Essa teve. É a mesma mulher que nós falamos em Apocalipse 12. Aquela figura. Então, nós estamos aqui desmistificando a palavra de Deus. Para que vocês saibam, de Gênesis a Apocalipse, ela é verdadeira e não se contradiz. Então, as palavras lhe foi creditado. Não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, o nosso Senhor. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Então, ele creditará. Veja, creditará é algo que será feito. Entende? É algo que, assim, você vai dando, sabe? Você vai injetando, você vai acreditando, você vai fazer, entende? É algo que nos vai sendo entregues. A justiça toda, ela já foi concluída, ela já foi cheia. Mas nós recebemos conforme a nossa capacidade, conforme o nosso crescimento. Como nós dizemos, que está escrito em Gálatas, quando o herdeiro é menor, ele ainda não tem acesso, ele fica sob cuidado de tutores. Então, porque ele ainda não atingiu a idade adequada para que ele possa tomar posse daquilo que lhe pertence. Nós somos assim também. Enquanto criança, nós não podemos receber tudo de uma vez. Então, o Senhor vai nos dando de acordo com a nossa capacidade. Conforme vamos crescendo, mais nós vamos recebendo. E assim, gradativamente. É o Espírito dando testemunho através da palavra. E a palavra através do Espírito. As duas coisas. Então, para a gente terminar o versículo 25. Ele foi entregue à morte, ou seja, Jesus Cristo foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então veja, olha aqui ó, o cumprimento da justiça. Eis aqui o cumprimento da justiça. Por que que nós somos declarados justos diante de Deus? Porque Jesus, que não tinha pecado, ele foi entregue por Deus pelos nossos pecados. E ele ressuscitou, ele não continuou morto. Ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Jesus ressuscitou para que hoje nós pudéssemos ser justificados. Então, se você não se sente justificado, não se preocupe com o seu sentimento. Você já está justificado, tá bom? Não é o seu sentimento que vai justificar você. É a obra de Cristo, tá bom? Só creia. Creia como Abraão creu. E isso vai ser imputado a você como justiça, tá bom? Porque quem fez nunca errou. Veja, Jesus Jesus não conhecia pecado, Jesus não cometeu pecado, Jesus não conheceu pecado, não existia pecado em Jesus e nem nada foi encontrado de errado na boca dele. Então, é nesse daí que a gente deve acreditar, deve depositar toda a nossa confiança. E não é por sentimento, é por fé, tá bom?